noite, pessoal. Vão sendo bem-vindos aí. Vamos aguardar um pouquinho, só estou esperando o doutor Tiago Natalio. Já entrou aqui. Deixa eu ver. Já entrou, deixa eu chamá-lo aqui. Vamos lá, meu amigo. Sejam bem-vindos aí, doutora Adriana. Deixa eu ver quem está mais entrando aí, pessoal. Como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Alto e claro. Ah, que bem. Oh, muito bom. Tô bem, graças a Deus. Contigo, tudo certo? Tudo certo. E como é que tá aí? Tá em casa, tranquilo, quietinho, sossegado? Tô em casa, aqui no quarto da filha. Ah, coisa boa. Cantinho, o melhor cantinho que tem da casa. Isso é bom. Isso é bom. É um prazer tê-lo aqui, meu amigo. É uma alegria grande poder compartilhar com o pessoal que está entrando aí, né? Esse momento aí que nós estamos passando. E trazermos aí, né, o ponto hoje chave do nosso tema, que vamos tratar sobre a Assembleia Virtual de forma bem específica, né? Apresentar algumas questões aí. Vi também o seu parecer, né? E o seu parecer foi, quando eu li, tem muita coisa que realmente a gente trabalha e tem mesmo algumas questões que a gente pode trazer de novidade, na qual é bem bacana, gostei muito do seu parecer. E a gente pode agora apresentar para o pessoal, principalmente para os síndicos e advogados. Doutor Saulo aí também entrou, o Mozart também entrando, doutor Márcio, né? Um pessoal aí de pompa também, de respeito da área condominial, para estarmos aí batendo um papo. Vai ser muito bacana. Espero que essa live aí, né, que nós temos aí 1 hora, seja muito proveitosa para todos nós, pessoal. Viu? Doutor Natália, por favor, se apresente aí, né? Uma alegria, gente, novamente, né, trazê-lo aqui e poder compartilhar esse momento aí contigo. Eu que fico agradecido pelo convite, ainda mais de Vossa Excelência, que é uma pessoa que já há muitos e muitos anos está na área, falando sobre o assunto, escrevendo sobre o assunto. Inclusive, muito dos materiais que eu leio para estudar direito condominial são com base em seus textos. Então, sem dúvida nenhuma, uma ótima referência na área do direito condominial de forma nacional. Fico muito agradecido e muito lisonjeado pelo convite. Agradeço aqui também as pessoas que têm entrado, já vi aqui algumas pessoas, o Alexandre da Boticom Sistema, alguns outros que entraram aqui, mas a gente vai mandando algumas saudações no decorrer da live. No tocante à minha pessoa, eu, embora novo ainda, na condição de advogado, eu já tenho 11 anos de formação, advogo, já tenho uma advocacia de família sempre voltada à área de condomínios, uma advocacia já de 20 anos no mercado, e escrevo para diversos jornais e revistas, sites especializados, todos voltados à área de direito condominial. Recentemente também estou escrevendo um livro, junto com diversos autores, que provavelmente vai ter um lançamento aí não muito longe, mas assim que a gente terminar, a gente certamente vai fazer toda a divulgação. E além dessa parte da advocacia em si, sempre trabalhei em escritório voltado aí à gestão de condomínio. Então, a gente tem tido, participar de assembleias para a gente foi desde muito pequeno, na verdade. Então, a gente vem trabalhando todos esses pontos. E é uma paixão que realmente o direito condominial, eu acredito que quando a gente trabalha com aquilo que a gente trabalha com aquilo que você gosta, deixa de ser um trabalho, né? Passa a ser um hobby. Eu acho que na área de direito condominial é isso aí. Assim, quero agradecer, eu acompanho muito o seu trabalho também, doutor, em relação ao que você tem feito aí em São Paulo. Parabenizo, né? E a gente reconhece o trabalho, né? Assim como também, assim, já tive o convite do doutor Saulo, que semana passada contribuiu, faz um excelente trabalho em Aracaju, né? Também a doutora Belisa aqui do DF, presidente da comissão. E seu trabalho também, o reconhecimento, eu acompanho como é que você também tem publicado, escrevendo muitas matérias. Então, parabenizo também por tudo aí realmente em relação ao que tem trazido aí de novidades, né? E temos aí a Fernanda, o doutor Gabriel Carpati, outro renome na área condominial. É um prazer, pessoal, estar todos aqui. Hoje a gente vai tocar sobre um tema, né? Agradecer a participação de todos, e à medida que o pessoal for entrando, nós vamos colocando, né? Então, hoje nós vamos falar de um tema que a gente sabe que está em voga
Estamos falando muito, doutor, sobre o PL, né, 1179, que está aí em discussão, a forma como veio, foi votado no Senado, agora com tramitação na Câmara, e vai depois, após isso, a sanção presidencial. A gente sabe que é um projeto transitório, um projeto de lei que vai se vigorar por um determinado período, diante do momento, né, do período de exceção que nós estamos vivendo, né? Mas muito me preocupa, doutor, diante dos artigos que foram colocados lá, né, já com a revisão da senadora, o 11, 12 e 13, que trata das questões condominiais, e principalmente no que vem falar sobre a Assembleia Virtual, né? Então, o que a gente está, a minha preocupação nesse momento é poder mostrar e apresentar aos senhores o que fazer, como fazer, né, com a Assembleia Virtual, quais são os perigos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Então, doutor, hoje eu queria, diante também do que você tem experiência em São Paulo, imagino também que você participe de inúmeras assembleias, não sei se já participou desse modelo de assembleia virtual, né, antes agora dessa pandemia, mas eu já tive a oportunidade de participar de algumas. Então, a gente quer trazer e mostrar o que pode ser feito, como pode ser feito isso, né? Então, isso é que é importante, o tema central hoje da nossa live é esse, né? Então, doutor, em relação ao que você viu, semana passada eu tratei um pouco da PL. Eu com o doutor Saulo, nós falamos dos artigos, né? Fomos falando, pontuando diante da questão de obra, o artigo 11, o artigo 12 e o 13. Mas, focado nessa Assembleia, o que você vê, qual é a sua visão, de uma maneira geral, em relação à Assembleia, diante dessas vantagens e desvantagens? O que você colocaria para o pessoal aí nesse sentido? Certo. Num primeiro momento, acho que até já foi discutido por você em outras lives, eu acredito que a gente tem que ultrapassar a ideia de que a gente necessariamente precisaria de uma lei, até mesmo esse projeto, para poder viabilizar essa Assembleia Virtual. Não acredito que nesse projeto esteja a solução dos nossos problemas. Nem mesmo naquele projeto 548 de 2019, a senadora Soraya, também acredito que aquele projeto não resolveria o nosso atual problema. Primeiro ponto de que, porque naquele projeto anterior, que era o que nós mais conhecia, que era o que falava sobre a Assembleia Virtual, ele trazia algumas características dessa Assembleia que não atenderia a nossa demanda atual. Lá ele trazia uma característica de uma Assembleia híbrida, continuada, com possibilidade de votação por meio virtual ou até mesmo de forma eletrônica, algum outro caminho, ou até mesmo batendo de porta em porta. Mas o mais importante daquele projeto é que ele tratava de assembleias cujo quórum seja qualificado. Perfeito. Ou seja, se nós tivéssemos aquele projeto já como lei nos dias atuais, para as assembleias que nós estamos precisando fazer, por exemplo, eleição de síndico, prestação de nada resolveria. Então, ultrapassado esse projeto e vendo que ele não é a solução para esse nosso problema, e falando também desse atual projeto, se nós olharmos para o nosso ordenamento jurídico, que ele é um ordenamento aberto, isso significa dizer que nas relações privadas, tudo que não é proibido automaticamente é permitido, salvo se a lei venha de fato a proibir ou impor algum procedimento, a gente não depende de uma lei que venha falar que nós podemos fazer por meio virtual. O que eu acredito é que nós precisamos, mais do que uma lei para falar por meio virtual, a gente precisa de regulamentar todo esse procedimento para nós darmos segurança jurídica a todo esse ato que vai acontecer. E também não acredito que a lei regulamentando essa questão seja o melhor caminho. Porque nós temos aí de norte a sul condomínios totalmente diferenciados, condomínios de 5, 10 unidades até condomínios de 3.000 unidades. Então, eu não acredito que a lei venha a ser o melhor caminho. Acredito que o ponto de partida nosso deve ser a convenção de condomínio. Se nós observarmos que a lei diz que nós temos que chamar uma assembleia, artigo 1350, na forma da convenção de condomínio, tem outro artigo também muito importante, que é o 1334, que ele trata sobre os poderes ou melhor, o que determinará a convenção do condomínio, e lá ele traz que
a forma de convocação será um item dessa convenção de condomínio, eu acredito que a gente precisa, acho que me torna muito claro de que essa matéria teria que ser objeto de convenção. Porém, no momento em que estamos, sem dúvida nenhuma, a gente não tem tempo para alterar a convenção, a gente não tem leis que de fato resolvam a nossa situação agora, então eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que se debruçar em cima de como vai ser de fato essa assembleia, que ela, em alguns momentos, vai ser necessário acontecer. Basear no que nós temos como realidade e falarmos, já que vamos nos ter que fazer diante de algumas emergências, o que nós temos que fazer para fazer de uma forma que seja a mais correta possível e que traga o máximo de insegurança jurídica. Eu acho que é desse ponto em diante que a gente tem que observar, e dentro disso aí, certamente vai ter diversas recomendações que a gente vai apurar aí no decorrer da live. Maravilha. Bem-vindo aí também a Doane, a Daniela, o Saulo colocou aqui, perfeito, quanto ao ponto central, regulamentação, seja legal, convencional, que garanta os princípios por trás do processo deliberativo, universalidade e lisura. Perfeito, doutor Saulo. Pessoal, é isso aí. Então, assim, o que acontece? Eu tenho visto, e aí me preocupa muito, eu tenho batido nessa tecla, eu também escrevi matérias, acho que você já deu uma olhada, né? Algumas pessoas também que estão aqui participando já olharam, diante das premissas, porque, bem, vamos agora, o projeto APL está aprovada, vamos supor, vamos agora realizar a Assembleia Virtual. Então, está permitido. E aí, se não houver aí um ponto central da gente dar uma orientação no sentido de agora resguardar o síndico e o condomínio, principalmente, como um todo, nós poderemos ter uma chuva de processos e aí trazer questões realmente que vão trazer problemas, né, futuros e que a gente tem que evitar. Dentre eles, eu vejo aqui algumas colocações, e inclusive, eu já vi, já li, eu tenho visto, né, diante das premissas de se fazer uma Assembleia Virtual, eu tenho analisado e tenho visto aí diversas propostas de sistemas, o que as próprias empresas hoje que trabalham com sistemas, administradoras, elas têm oferecido esse tipo de serviço agora, mais do que nunca, né? Eu vou deixar claro também, pessoal, que eu sou uma pessoa favorável, eu torço pela tecnologia, e eu sempre tenho dito nas minhas aulas da ESA, lá na Escola Superior de Advocacia, e falo sobre Assembleia Virtual, eu tenho uma aula de tecnologia em condomínio na qual eu falo sobre isso. Então, eu sou favorável. Gente, isso é uma coisa que vai acontecer, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. E diante do que nós estamos vivendo, essa pandemia, todo mundo em casa, suspende a Assembleia, não pode ter aglomerações, então agora começou realmente as pessoas a buscarem, né? Então, vamos agora fazer a Assembleia Virtual. Bem, e aí eu vejo algumas colocações, como eu li, por exemplo, num sistema que diz assim, ó, eu vi num site de uma empresa, né, que realmente tem oferecido esses sistemas, e dizendo que, por exemplo, eu vi uma grande empresa, não vou citar nomes, dizendo que não precisa fazer alteração de convenção. E aí o doutor bem colocou, de acordo com o artigo 1350 e outros, que diz que as formas da Assembleia, ela tem que estar convencionada, gente. Então, muito me preocupa as empresas estarem com sede de vender, os síndicos querendo comprar o sistema e aí a coisa sair de forma estabanada. Por isso que é a preocupação da gente trazer algumas questões, e aí eu vou colocar algumas pontos aqui hoje, doutor, e você também fica à vontade para colocar, o que é importante na Assembleia Virtual? O que é importante nós observarmos dentro de uma das diretrizes que a convenção traz? Porque para mim é muito claro, em qualquer convenção que eu trabalhe, que eu leia, existe uma incompatibilidade entre a convenção e o que a Assembleia Virtual propõe na prática. São coisas muito distintas. Então, se você não tem no ordenamento jurídico, né, a primeira citação que eu vejo em relação à Assembleia de Condomínio, que se trata da palavra virtual, que é a única, foi na Lei 13.767, que é de multipropriedade de 2018, que fala, diante da multipropriedade, se fazer a possibilidade de uma Assembleia virtual. Aí, alguns condomínios já prepararam a convenção no ato, inclusive, da instituição, à época, como é que seria esse tipo de assembleia, com algumas diretrizes. Mas a maioria, vamos dizer que 90% ou 95% dos condomínios não tem essas diretrizes. E aí imagine você começar a criar edital de convocação, imagine você criar como é que vai ser a procuração, como é que vai ser o sistema de votação, a assembleia híbrida vai ser presencial ou virtual. Então, esses pormenores, pessoal, eu muito me preocupo quando diz assim, doutor, você até citou essa frase, né?
quando a lei não proíbe, é permitido. Aí diz assim, se a convenção não proíbe, é permitido. Fala assim, mas peraí, pessoal, as convenções têm critérios sobre a Assembleia. Ela não está dizendo no pé da letra, no pé de um artigo da convenção, que não possa fazer Assembleia virtual. Mas lá existem critérios da Assembleia. E aí, quando se cria uma nova modalidade, se altera essa situação. Então, são essas questões que nós temos que trabalhar, que nós temos que orientar, e aí procure o jurídico para que a gente possa trazer essas premissas. É claro que no momento agora de pandemia, ninguém vai alterar a convenção. Não se consegue 2/3, né, fazer uma Assembleia, já não se consegue a média de em torno de 15%, 20% de presença. Imagine 2/3 num tempo de pandemia. Não vai conseguir nunca. Mas, pessoal, como esse projeto de lei, caso passe, ele é transitório até outubro, nós temos que lembrar que vocês, síndicos e os jurídicos, advogados que estão aqui, possam orientar aos síndicos ou os próprios síndicos a começar a pensar em fazer uma alteração da convenção para que chegue depois do período e aí sim se estabeleça um critério legal dessa tipo de assembleia virtual. Entendeu, doutor? Então, eu já estou com condomínios que nós já estamos fazendo alteração de convenção e que já estamos elencando já os critérios para esse tipo de assembleia. Seja ela na forma presencial, seja ela na mista, seja ela virtual. Entendeu? Então, essas são as coisas que a gente tem que realmente trabalhar e informar. Agora, tirando essa parte, doutor, você já teve a oportunidade de participar de alguma assembleia virtual? Como é que foi? Ou já viu alguma? Ou nessa situação que está se passando, surgiu algum caso para você, algum questionamento, se pode, não pode? Como é que está isso aí em São Paulo, doutor? Na verdade, eu tenho visto aqui muitos clientes, eu particularmente não participei de nenhuma, mas tem muitos clientes que dizem ter participado. Eu vejo isso daí, essa questão, como dentro do condomínio, algo que a gente precisa sempre se antecipar. É muito claro que dentro de um condomínio, imaginamos que tivéssemos nos dias normais, sem pandemia, sem nenhum tipo de problema que viabilizasse a presença das pessoas. Imagine que um síndico ele vira de um dia para a noite e fala o seguinte, ó, a próxima assembleia é virtual. Ele, entre aspas, só vai faltar ser destituído nos dias comuns. Calma aí, como assim a próxima já é virtual? O que você está querendo fazer? O que você está querendo manipular? Então, eu acho que nós temos que imaginar um momento comum que, numa normalidade, nós não saímos de algo que nós temos como cultura, como costume fazer, e de forma abrupta nós vamos entrar num outro sistema. Nesse momento que nós estamos, não nos resta outra alternativa. Então, que fique bem claro, a gente não está defendendo que você tem que alterar a convenção do condomínio nesse momento. A gente vai ter que fazer da forma como dá, a indicação é que se faça nos casos em que há maior necessidade, emergência e etc., mas o papel da assessoria jurídica, acredito que é sempre trazer segurança jurídica. E através da ideia da segurança jurídica, nós não podemos fazer nada de forma abrupta nos dias normais. Então, se nós imaginarmos que nos dias normais nós faríamos pelo menos uma assembleia para explicar numa próxima como vai ser esse procedimento, eu acho que a única observação que eu faço, com base no 1334, que fala que a convenção determinará a sua forma de convocação, é que nós devemos levar essa matéria e discutir ela como uma alteração de convenção de condomínio. Muitos vão falar o seguinte, mas as palavras que constam da convenção em nenhum momento bloqueia o nosso chamamento. Mas eu acredito que nós temos diversos outros pontos que nós temos que tratar numa assembleia por meio virtual que não está abarcado na nossa convenção simples, que trata a forma comum, que seria a forma presencial. Então, se nós formos entrar aí nos detalhes, a gente chegaria em diversos pontos que a gente teria diversos problemas. Por exemplo, de forma bem simples, como que se dará a apresentação da procuração? Em algumas convenções diz o seguinte, que a procuração ela vai ser com firma reconhecida ou sem. Mas se nós hoje chegarmos numa assembleia presencial e apresentarmos uma cópia de uma procuração, certamente
a gente não vai conseguir votar, porque eles vão falar que tem que ser original, ou tem que ser uma cópia autenticada, e vão enfrentar uma dificuldade muito grande. Na Assembleia Virtual, eu acho que a convenção vai ter que abordar esse estudo e falar, essa procuração ela tem que ser enviada anteriormente à original para buscar uma maior lisura? Quantos dias de antecedência? Ou essa procuração após no dia da Assembleia, quantos dias terá que enviar a original? Ou terá que ser uma cópia com firma reconhecida ou não terá? E outra coisa também, até quanto tempo depois a gente vai aceitar esse voto, ou a gente vai abrir uma assembleia anterior? Então tem muitas coisas aí que no meio disso tudo não está prevendo, não está previsto na nossa convenção que fala sobre o comum, que seria o presencial. Está tudo muito adaptado para o presencial. Para a gente sair desse presencial, eu acho que de fato nós temos que entrar, abordar essa matéria sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de medo, onde nós temos que abordar, que é na convenção do condomínio. Porque ali o artigo fala que a competência de tratar sobre a Assembleia está ali. Então é tudo na busca da segurança jurídica em último momento. Porque problemas e judicializações do que está acontecendo nesse momento, certamente vai ter. E muitos passarão até a ter que ratificar o que está sendo feito agora em Assembleia futura. Então, diante dessa ideia de que pode ter o risco de judicializar, a insegurança jurídica também é muito grande, e ainda eu vou ter que ratificar isso no futuro, eu acredito que o melhor caminho é nós tomarmos a situação de que só iremos fazer uma assembleia nesse momento em última instância. E não simplesmente falar, não, a partir de agora eu estou fazendo todas dessa forma. Eu acho que no momento em que estamos, ele vai ajudar a gente a mudar a nossa forma de pensar e a gente começar a adiantar algo que estava com o futuro. Sim, na verdade estamos em débito, eu acredito, porque o meio condominial já deveria ter esse tipo de assembleia regulamentado nas convenções há muito tempo. E eu acredito que essa regulamentação já deveria sair do ato da instituição do condomínio, lá na instituição da convenção dos memoriais. O problema é que quando quem faz normalmente e trabalha as convenções condominiais, no momento da entrega de condomínio, são pessoas que não têm, certamente, qualificação para poder realmente, digamos, legislar, né, digamos assim. A lei maior do condomínio é a convenção. E aí nós pegamos aberrações nessas convenções, né? O que falta é realmente uma orientação um pouco mais técnica, jurídica, eu diria, porque você está fazendo uma legislação numa área interna do condomínio, né, na qual você vai criar regras e que, diante das decisões judiciais, né, e situações que realmente façam que a convenção já nasça com vícios. E aí, dentre elas, não só vícios, como ela já nasce aí desatualizada, né? O voto com o sistema colocou assim, acho que precisa deixar claro que o WhatsApp, Facebook, Instagram não é ferramenta para a Assembleia, é verdade. Né? Eu tive um caso de uma Assembleia, até coloquei isso aqui na live passada, que houve uma votação, simplesmente abriu uma Assembleia, houve uma votação pelo WhatsApp. Ou seja, sem você saber quem estava votando, né, se era o proprietário, se não era, se saber se estava na condição de adimplente ou inadimplente, coisas totalmente absurdas, pessoal. Então, e é isso que a gente está, e a nossa preocupação de estar aqui fazendo live, conversando com os senhores, é justamente para evitar que isso aconteça. Porque senão, imagine, o tanto de assembleias, decisões, questões, porque a gente, grande problema que eu vejo na esfera condominial, analisando como um todo, são que as pessoas, infelizmente, podem querer se aproveitar disso. Síndicos, moradores, né, fazer eleições estabanadas, fazer aprovação de prestação de conta de qualquer forma, né, se livrar de um problema e aí a coisa complicar. E aí, não só isso, doutor, eu tenho aqui também uma observação, mais uma pessoa colocou aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Duane, a cautela é necessário, visto que existem muitos oportunistas, verdade, isso é o que mais tem em condomínio, a gente sabe muito disso. Né? Daniela colocou, perfeito, doutora, hoje alertei um síndico sobre os quesitos legais para a realização de uma assembleia virtual, ótimo. Novamente, não temos cultura nem para assembleia votação eletrônica presencial, que já é uma mudança, né? A doutora Daniela colocou, mudança de cultura não é fácil, mas deve ser desculpa para dar na ilegalidade, ou seja, vote com o sistema. Eu vejo muitos síndicos que nunca fizeram assembleia com votação eletrônica presencial, por medo do voto secreto ou por ter que cumprir a regra.
E o João colocou a assembleia virtual através pelo WhatsApp, após finalizar, levar o conteúdo das conversas para o cartório e lavrar uma ata notorial. Pode ser feito? Sim, deve. Essas são questões que devem ser regulamentadas, tá? Então, daqui a pouco eu faço os outros comentários aí, pessoal. O que eu quero trazer, doutor? Eu tenho umas perguntas, eu escrevi uma matéria, eu fiz os seguintes questionamentos, pessoal. Vamos pensar numa assembleia virtual se trabalhando numa convenção. E olha as perguntas que eu fiz, doutor, que como advogado da área, olha os questionamentos que eu teria que colocar, por exemplo, numa convenção, se eu tivesse que regulamentar isso em convenção. Eu me faria essa pergunta para criar os artigos da convenção. Colocaria, por exemplo, como funcionará a lista de presença? As pessoas que estavam presentes na Assembleia Presencial podem votar ou mudar seu voto no virtual? Como serão validadas as deliberações da Assembleia Virtual do ponto de vista legal? A procuração virtual ou impressa, como o doutor colocou? Digo em relação à manutenção e coleta antecipada de documentos e representação. A validade do voto será através da utilização da certificação digital? Os sistemas de votações virtuais deverão registrar a presença mediante senha de acesso e como controlar os votos? Deve haver um sistema à prova de fraudes? Que isso é uma questão necessária. Há possibilidade de auditar os votos? É outra questão. E o treinamento, capacitação e adesão de todos envolvidos? Como é que ocorre isso aí? Então, isso são só algumas perguntas do que eu escrevi aqui, estou lendo para vocês, que me vem à cabeça na hora de você regulamentar isso. Né? Então, pessoal, vamos deixar assim, vamos analisar sobre um contexto hoje no que nós estamos vivendo, uma realidade. Você vai dizer assim, tá certo, doutor. Como eu pego, por exemplo, sistemas aqui, né, oferecendo serviço, e claramente diz assim, precisa alterar a convenção, obviamente empresas vendendo sistema. Aí vem a resposta dizendo assim, já foi consultado diversos advogados, especialistas da área, e não precisa alterar a convenção. Ou seja, a premissa básica deles é venda. E eles, claro que eles não precisam dizer isso, mas isso vai se trazer, gente, um questionamento. E hoje, doutor, não só se você está acompanhando, mas eu tenho visto outras lives, manifestação de advogados da área especializada, todos, sem exceção, pelo que eu vejo, os maiores nomes, pelo menos da área condominial, dizem a mesma coisa, que realmente tem que haver a legalidade, as premissas básicas numa convenção, pessoal. Então isso, é claro que se você está falando com especialistas que têm a prática de condomínio, sabe o que é uma assembleia, não é o legislador, quando colocou um PL, simplesmente ele colocou de uma forma muito subjetiva, muito ampla. Então, agora está autorizada a Assembleia Virtual, numa PL transitória, e vamos fazer de qualquer jeito? E essa é a questão. Claro que uma PL, ela não conseguiria trazer, doutor, as premissas todas de uma Assembleia Virtual. Óbvio, que senão ela ficaria gigante, mesmo porque a PL não trata só de condomínio, ela trata de diversas outras questões. Então, mas cabe a nós que trabalhamos na área, que conhecemos realmente o dia a dia do condomínio, orientar os síndicos e o condomínio como um todo para que não haja essas ilegalidades. Porque senão, gente, vai acontecer. E aí, parabenizo sua fala, doutor, no sentido que você colocou de uma forma muito, muito coesa em dizer, só façam assembleia num caso agora, pessoal, de extrema necessidade. Evitem, porque isso pode trazer, de situações aí, problemas muito grandes para os senhores, né? E olha como que é interessante essa questão de ser, de fato, muito, vamos dizer assim, muito emergencial. Nós sabemos que tem artigo que dá a possibilidade para o síndico... Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu só estou mexendo aqui para ler aqui o que o pessoal está colocando, mas estou te ouvindo bem. Não, perfeito. Temos artigos aí que quando falam lá das obras necessárias, aquelas de urgência, já dá a possibilidade, já abre ao síndico a possibilidade de ele, sem mesmo chamar uma assembleia, fazer uma obra que ela seja necessária e urgente. Ou seja, já tiramos aí da frente diversos pontos em que nós precisaríamos de uma assembleia e a gente deixa de fazer uma assembleia porque a própria convenção, a própria lei, entendendo a necessidade, já dá a possibilidade de o síndico, como representante, e o órgão executivo fazer a obra e ratificar e mostrar isso lá na frente. Quando a gente entra nos pontos que são de fato graves, eu acho que tudo a gente tem que parar e fazer o estudo do caso concreto. Um exemplo. Mas eu preciso destituir meu síndico. Em termos de
de conscientização em termos de indicação de departamento jurídico. Por qual motivo você precisa destituir? Porque dependendo do motivo, eu acredito que o momento certo de fazer essa destituição não é agora. A gente sabe que lá no 1349, já fala o quê? Que para destituir o síndico é aquele síndico que não presta conta, o que pratica irregularidade, ou aquele que não administra de forma conveniente. Esse último item, ele é uma vala comum. Aqui cabe tudo. Ah, mas o síndico, ele não responde os condôminos de forma rápida. Um exemplo, eu achava que ele deveria responder na hora, no dia seguinte, e ele leva 5 dias para responder. É um motivo para nós imaginarmos uma destituição? Podemos até pensar, porque para essas pessoas ou para esse grupo de pessoas não está administrando de forma conveniente. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso? Dependendo do caso, até mesmo quando a gente fala de uma destituição de síndico, a gente tem que ver e analisar se esse é o momento certo. Porque nesse momento que estamos de insegurança, momento de transição, momento em que projetos estão sendo feitos, em que a gente não tem a possibilidade de fazer uma assembleia nem híbrida. Porque a ideia inicial, quando a gente fala de projetos, era nós imaginarmos o quê? Não, pelo menos uma assembleia híbrida. Eu vou manter uma no condomínio, eu vou manter uma que, entre aspas, está por meio digital ou por meio virtual. Ou seja, nem isso eu estou tendo a possibilidade. Agora eu estou falando de uma absolutamente virtual. Então, qual é o caso em que, de fato, nós necessitaríamos de chamar uma assembleia? No meu ponto de vista, pouquíssimos. Um exemplo, quando nós falarmos de destituição de síndico, temos que falar aí daquele síndico de que, de fato, existe muito indícios de que ele está desviando valores. Aquele síndico que ele não está agindo de modo a garantir a saúde dos condôminos, principalmente nesse momento. Então vamos imaginar o seguinte, aquele síndico que ele acha que ele não vai ter nenhum tipo de contágio. E ele não compra nenhum tipo de dispenser, não está mexendo com o pessoal da limpeza para garantir a saúde dos demais condôminos, ele está totalmente descrente de tudo, ele está permitindo que as pessoas se aglomerem, ele está permitindo que as pessoas façam locação do salão de festa, ou seja, casos aí extremos. Ou até mesmo saindo dessa área de casos extremos de destituição de síndico, de repente se nós viermos a ter a necessidade de fazer uma obra que seja emergente, até mesmo para facilitar e florear uma estrutural, mas que o condomínio não tenha o dinheiro para fazer isso. Aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que chamar. E nesse momento que nós precisamos chamar, aí a gente vai fazer do quê? Da forma que dá, que é o que a gente tem para o momento. Mas, sem dúvida nenhuma, agindo primeiramente com boa fé, fazendo tudo, usando da maior diligência possível, para que você não abra aí condições de que isso seja cancelado, que isso seja anulável de forma muito fácil. A título de exemplo, a questão das ferramentas. Existem ferramentas que elas são próprias para determinado assunto. Acredito eu que, por exemplo, o WhatsApp não é uma ferramenta que foi feita para nós fazermos de forma que tenha centenas ou até mesmo dezenas de pessoas no mesmo momento. Ou seja, existe plataforma específica para esse tipo de assunto. E aí, nós temos que se usar de quem? Dessas empresas que elas estão trabalhando para, de alguma forma ou outra, atender tudo que possa acontecer num condomínio. Ainda que não haja perfeição, isso a gente não vai encontrar em nenhuma, mas, por exemplo, nós temos que ter a ideia de um software e perceba que todos esses itens que você falou, em nenhum momento o doutor precisou falar o nome do software. O doutor colocou apenas parâmetros para que o software tenha condição de atender, de modo que nós venhamos a fazer uma assembleia que ela dê possibilidade de legalidade. Que vai existir risco de qualquer pessoa entrar com ação, o direito de ação está aí para todos, mas a gente tem que agir com a diligência máxima para que a gente não venha ter um problema e uma assembleia anulada futuramente. Eu acho que essa é a grande questão. No momento em que estamos, por exemplo, um dos cuidados que eu acho que é necessário, exemplo, tenho que chamar a assembleia, não tem outra forma. Só que existe a possibilidade de você mandar um edital, enviar um edital,
que nesse edital você calcule um prazo suficiente para que dê tempo de o edital chegar e nesse edital você explique todas as regras. Esse edital ele vai ter que ter hoje, nos dias atuais, uma característica de um manual. Como que vai ser utilizado, que sistema que a gente está adotando, até mesmo ao ponto de dar a possibilidade da pessoa responder, seja por e-mail, seja por carta, trazendo o quê? Qual que é o seu endereço virtual? Para que eu possa abranger o máximo de pessoas. Não adianta eu contar com o prazo da convenção 8 dias, fazer tudo no último dia correndo, e daqui a pouco eu só mandei o edital, mas eu não tenho cadastro atualizado, eu não tenho nada que dê possibilidade de dar maior participação. Então, acho que esse seria um dos pontos mais importantes também. Muito importante, doutor. Isso você colocou, é onde a gente vai trazer agora as questões um pouco mais práticas, que eu acho que é fundamental, diante de como é que vai ser feito isso. Você bem colocou, esse edital de convocação, provavelmente, eu tenho já trabalhado e orientado alguns síndicos, terá que ser feito um manual de orientação de uma, digamos, uma assembleia virtual que ela vai ocorrer no condomínio, né? Então, pessoal, a gente tem que ter agora, vamos partir para uma situação como você já começou aí, deu pontapé inicial, doutor. Como é que seria isso, pessoal? Bem, a gente está se falando, discutindo a assembleia virtual, né, que realmente tem que alterar a convenção, isso já está bem pacificado pelos advogados da área. Creio que isso realmente já tem que se começar a se mexer, já tem que se começar a trabalhar, orientar, e já fazer, claro, quando a gente vai fazer uma contextualização no sentido de alterar a convenção, já pode deixar ela, né, diante de uma convenção com mais de 5 anos, ela já está plena, em alguns pontos desatualizado, que agora pode repassar, aproveitar o momento para se regularizar tudo, né, inclusive a Assembleia. Então, como a gente fazer? Como é que a gente chega ao ponto agora? Vamos tentar aqui, doutor, pegar um caso, vamos supor aqui um caso fictício de um condomínio síndico que ligue e está certo. Doutor, agora eu quero saber o seguinte, vamos lá. Preciso fazer uma assembleia virtual porque eu estou com um problema aqui urgente, né? Eu até vi que o João Filho aqui, ele colocou assim, ó, temos um caso atual que o síndico renunciou e na convenção está explícito de que deve haver uma nova eleição, como proceder, né? É uma situação... Você vê que pode estar acontecendo em condomínios. E como é que vai fazer essa eleição desse síndico? É uma situação emergencial, né? Que vai ter que se adotar um critério para isso. Bem, tem que analisar, viu, João? A convenção, de repente, não fala que, no caso de renúncia, o subsíndico, se houver, ele assume por um período, mandato tampão. Tem que ver também se, de repente, não tiver subsíndico, alguém do conselho ou presidente, alguém que possa assumir. Mas, se tiver que convocar uma assembleia, de acordo com a convenção, estabelecendo um prazo, já vai ter que avaliar uma outra hipótese, que é essa que nós vamos colocar aqui agora. Então, vamos lá, surgiu um caso de um síndico ligar para o doutor Anderson, para o doutor Tiago Natália e falar assim, bem, eu preciso fazer uma assembleia nesse momento, e eu não posso reunir moradores, né? Vamos trazer agora, vamos trazer a solução. Já que a gente se falou que tem que fazer os regramentos, mas como é que a gente pode? Aí a primeira orientação vai ter que se procurar um sistema, pessoal. Claro, um sistema que tem as condições, no primeiro momento, que vocês vão avaliar como se fosse um contrato, uma prestação de serviço, tá? E tentar, diante de uma experiência ou de um sistema devidamente contratado e que passe por um crivo jurídico de análise de contrato, e aí ver como é que esse sistema vai fazer a operação dele. Quais são os critérios que esse sistema tem? Então, o advogado agora vai ser importantíssimo, porque ele vai avaliar o que está em convenção e vai tentar trazer aquela assembleia virtual o mais próximo possível de uma realidade de uma assembleia presencial. É isso que nós temos que orientar e fazer. E dentre elas, é claro que um edital de convocação que estabelece um prazo, digamos, de 8 dias, nós possamos avaliar outro dia que o prazo é mínimo. Mas hoje, se você vai chamar uma assembleia, chame com 10, 15 dias, entendeu? Pode chamar com 9 dias, até que as pessoas possam. Por exemplo, você tem cadastro de moradores, condomínio? Se um condômino não for convocado para a assembleia, essa assembleia poderá ser impugnada. E aí cai naquela sistema, por exemplo, aquela sistemática. Mas, doutor, aqui o condomínio, a grande parte são de locatários. Nós não temos muitos contatos, a não ser de algumas imobiliárias, nós temos o contato de alguns condôminos. E como é que vai ser feito isso se você não tem um cadastro atualizado? Já se depara na primeira dificuldade. Claro que isso também vale para uma assembleia presencial, porque a lei ela vale para tudo, tanto para presencial como para virtual nesse sentido.
forma sistemática, e aí, claro, criar um manual de acordo com o sistema devidamente contratado, aprovado esse contrato pelo jurídico e analisado como será feito e desenhado essa Assembleia Virtual. Faz-se um edital de convocação, eu estou sugerindo esse manual dentro do edital, dizendo como é que vai ser as premissas de votação, de critérios, para que as pessoas tomem conhecimento. E, digo mais, ter ao momento, nem que seja o síndico e o presidente, ou alguém do conselho subsíndico, ter um momento ali, naquele dia da Assembleia da Votação, alguém presente, que abra ela presencial, para estar ali alguém, só para representar e se discutir, né? Que hoje, grande parte dessas assembleias virtuais são da forma mista, né? Ou seja, a gente chama de híbrida, alguns chamam de híbrida, ou seja, ela é virtual e presencial, né? Então, mais claro que presencial agora, diante das circunstâncias da pandemia, está se evitando qualquer tipo de contato, né? Para que não dissemine isso dentro de condomínio, obviamente. Então, esses são os critérios, é isso que a gente pode pensar e analisar, doutor, que realmente seria a melhor forma de poder agora fazer uma realidade até outubro, para que futuramente um condômino ou outro venha entrar com uma ação, que é um direito de ação, um direito de todos, questionando a legalidade. Obviamente o magistrado, ele também, diante dessa premissa de uma autorização e de um momento de exceção que nós estamos vivendo, né, que isso só houve na Segunda Guerra Mundial, na época, e na Europa, no Brasil nunca houve, é que se possa realmente ter também uma presunção, digamos, de alguma legalidade no sentido de algumas coisas terem sido necessárias, obviamente, e claro, se vai se tomar as ações e as providências que realmente podem dentro de um critério legal. Mas é muito importante, pessoal, não faço, como eu vi aqui, uma votação de assembleia por WhatsApp aprovando prestação de conta de síndico. Isso não. Isso realmente vai te trazer problema. Fazer uma votação por um Instagram, né? Essas coisas não podem, como bem colocou aí, né, doutor? Aqui também tem uma pergunta, estou fazendo uma ideia aqui, já puxava a palavra. A Ana Paula colocou, com relação à destituição do síndico, quando este presta conta, porém com atrasos, também seria possível, doutores? Sim, a Assembleia, pessoal, no sentido virtual, ela vai ser possível para tudo. Inclusive o artigo 13 da PL 1179, está aqui, ó, é o 13, deixa eu confirmar, diz assim, ó, é obrigatória, a PL não foi aprovada ainda, tá, pessoal? Mas está aqui no artigo 13 da PL, caso ela passe na Câmara e vá para a sanção e dê ok. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos da administração. Ou seja, através de, obviamente, o artigo 12 traz a Assembleia Virtual e essa prestação de contas vai ter que ser de forma virtual. Como fazer? Sob pena de destituição. Ou seja, é um regramento, né? A lei traz isso aí de forma clara, tá bom? Então, pode ser possível? Sim, pode, pessoal. Tem que se fazer todos os regramentos, o artigo 1348 lá, que traz os deveres do síndico, nos 9 incisos, o síndico vai ter que cumprir, não só eles agora, como novas atribuições, né? Porque está chegando agora, diante do problema que nós estamos tendo em condomínio, novos deveres, novas obrigações do síndico. Nós temos que estar atentos para orientar. Ontem mesmo saiu um decreto aqui do governo do DF, doutor, sobre a questão de violência doméstica, que eu até vou fazer uma live sobre isso, né? Você chegou a ver sobre isso? Obrigatória, né? Constituindo que é dever do síndico em 24 horas informar casos de violência doméstica em condomínio. Só que aí você vai começar a se parar com outro problema. Vem uma lei, né? Eu acho que uma lei que ela tem uma premissa de ajudar, né, no sentido social, das pessoas denunciarem, mas criou uma obrigação para o síndico. Ou seja, aí eu questiono, se você tem uma criança, vamos supor, que está doente, né, teve um problema, está lá chorando, gritando, e a pessoa está dentro da unidade dessa criança, como é que você vai ver um parâmetro que está havendo ali uma violência doméstica? Né? Um idoso também, ou caso até, vou dizer assim, pessoal, de uma forma mais esdrúxula, uma relação sexual mais quente, a pessoa lá naquele afoito do calor, e vai se dizer que está havendo uma violência, e o síndico vai ter que ligar para a polícia para dizer, olha, está havendo uma violência. Então é complicado, são situações que nós deparamos no jurídico, no dia a dia de condomínio, que cabe a gente orientar para que não passe dos limites. Né? Então, eu sempre digo, né, tudo é responsabilidade imputa ao síndico, mas nós temos que realmente ter parâmetros para dizer o que pode e realmente não pode, para que não haja excessos, né? Obviamente. E síndico, lembrando, não tem poder de polícia. Ele não pode simplesmente achar que agora ele tem autoridade ou que a lei agora atribui qualquer atividade que ele possa fazer o que ele quer. Não. Isso vai trazer
é problema judicial, com certeza, né, doutor? E outro detalhe também, né? Para o síndico que já não faz quase nada, né? Você vê, ele já tem milhares de responsabilidade, agora ele tem mais essa responsabilidade, que pode trazer, inclusive, um problema aí da esfera criminal. Ou seja, hoje em dia as leis, ao invés de vir na forma de conscientização, ao invés de ter uma política pública trabalhando essas questões, a coisa vem na forma da imposição, de modo que você acaba, vamos dizer assim, mexendo ali Sim. nos direitos individuais de cada um. Então, realmente é muito delicado toda essa situação. Voltando aí na questão da própria Assembleia em si, a gente pode imaginar outros problemas também que possa acontecer. Vamos imaginar, por exemplo, que tem pessoas que não têm condição, que não têm acessibilidade em termos virtuais. De repente, a pessoa não tem computador, não tem notebook, o celular dela, até recebi uma pergunta, o celular dela é aquele mais antigo que tem, que nem na internet consegue entrar. Como que a gente vai lidar com esse tipo de situação? Então, eu acredito que o condomínio vai ter que começar a pensar nessa situação, e é por esse motivo que nós precisamos, antes de a gente sair fazendo, a gente precisa colocar tudo isso na convenção de condomínio. Não nesse momento que é urgente, que a gente vai ter que fazer de qualquer forma, mas é algo a se pensar. Por exemplo, existem condomínios que eles gastam vamos dizer assim, um elevado dinheiro com o sistema de votação eletrônica. Para poder manter uma assembleia, vem um sistema de som, onde vem pessoas para poder mexer no som, alocação de cadeira, alocação de tenda, de ombrelone, tudo que possa acontecer. Para as pessoas que não têm o mínimo de condição, será que não seria o caso de também nesse edital buscar uma informação, uma pergunta que possa mostrar para a pessoa que aquela que não tem condição nenhuma de ter acessibilidade, não seria o caso de o condomínio, de alguma forma, ter alguns celulares que fosse possível fazer a entrega para essas pessoas? É um caminho a se pensar também. Porque o que a gente tem que trabalhar nessa questão é o quê? Se fosse na forma híbrida, compareceu na assembleia presencial, resolveu o problema. Mas e para a pessoa que de fato não tem condição? Será que o condomínio também não vai ter que pensar diante de umas perguntas que foram feitas através de um edital? Algumas pessoas que podem vir a responder, dizendo o seguinte, no meu caso, eu tenho um celular, só que esse aqui não me dá acessibilidade nenhuma. Será que o condomínio também não vai ter que disponibilizar essa mínima possibilidade de participação? E acho que é algo a considerar. Obviamente que nos dias atuais, muito provavelmente a gente não se depararia com tantas pessoas assim. Mas pode ser que nós vamos nos deparar com uma ou duas pessoas que estão diante dessa necessidade. E eu acho que cabe ao condomínio dar uma forma de resolver isso. Porque o condomínio já vai ter uma economia muito grande em não fazer locação de cadeira, sistema de som, sistema de voto eletrônico. Vai gastar num sistema? Vai. Mas eu acho que também nós temos que caminhar para dar uma maior possibilidade de participação. Exatamente pelo fato de tudo ser de uma hora para outra. Então, se fosse algo que já estava previsto na convenção, a pessoa precisa se adequar para aquilo. Já é uma norma que foi feita pela coletividade, e a coletividade soberana decidiu por uma determinada forma que todos vão ter que se enquadrar e resolver a situação para poder ter a participação. Então, eu acho que é mais um detalhe que a gente tem que observar. Outro detalhe também que nós temos que enfrentar é o seguinte: caiu o sistema. Como que a gente vai resolver? Caiu a internet. A pessoa não votou, ela tem o direito de voto posterior, não tem o direito, entre aspas, a culpa é de quem? A culpa é do condômino que está lá e não teve os cuidados mínimos para ter uma internet suficiente para que desse direito à sua participação? Ou diante de algumas questões como essa, a gente vai abrir a possibilidade de um voto futuro? Então tem muitas questões a serem tratadas. Você vê que muitas lives aí não estão acontecendo porque a internet cai, né? Hoje mesmo eu ia fazer essa live, eu ia fazer em casa, eu estava na minha casa hoje, de repente, a tarde inteira, de 11 horas da manhã, uma chuva, um problema no cabo, não sei o que houve, liguei para o técnico, eu falei, olha, vai ficar sem internet, e corri aqui para o escritório para poder
fazer essa live. Então, assim, você imagina isso no momento de votação, né, de uma assembleia. Eu quero fazer alguns comentários aqui rapidamente, doutor. Eu queria que o Rodrigo Pessoa diz, tem muito síndico querendo fazer assembleia por WhatsApp, verdade. E isso vai dar problema, não pode, né? Já colocamos aqui, porque existem critérios. O outro aqui, o outro sistema disse, a assembleia ideal é híbrida, virtual com as regras de validação e presencial para dar o direito de debate técnico. É um princípio, perfeito. O Júnior Del Síndico Coach colocou por WhatsApp, como diz na Bahia, é barril, né? O baiano, né? Baiano também, minha família é baiana, viu, gente? Gosto muito das colocações dos baianos aí. Diz aqui também, o Júnior Síndico Coach está aqui, será ato de loucura fazer assembleia pelo WhatsApp. A validação desse sistema deve ser feita por empresas com plataformas testadas e de confiança. Perfeito. Né? Nós tivemos aqui também, deixa eu pegar aqui, pessoal. Peraí, voltando aqui. VSG Condomínios, no caso, se não tiver a convenção, mesmo estando em um período de pandemia, não podemos realizar a assembleia virtual, correto? Não, sim, é o que nós estamos dizendo. Vai ter que se realizar nesse tempo de pandemia, dentro de uns critérios legais. Convoque aí, consulte um advogado especializado da área, que consiga olhar o que está na convenção, diante dos artigos, procurar um sistema qualificado, que o jurídico possa analisar um contrato e trazer a realidade virtual mais próxima possível à presencial, digamos, né? Para que não tenha muita divergência, porque é uma mudança de cultura muito grande, né? E não possa fazer de forma estabanada aí, como muitos estão querendo fazer pelo WhatsApp, né? Acredito que a maioria dos síndicos, quando tiver que trabalhar 10 dias com antecedência, vai voltar para a presencial. Mas acho que a tendência do virtual vai vir, gente, não tem jeito. Isso vai acontecer, ainda mais a situação que está ocorrendo agora, não tem para onde correr, né? Complicada, né? Está aqui a Alessiana Santana. Complicada essa questão de denúncia. Situação, por exemplo, com deficiente mental, que garante discussões com os demais moradores no lar. Pois é, uma situação atípica. Nós temos o Saulo, excelente ponto. Quando eu falo em universalidade, enquanto princípio, eu me refiro ao acesso da integralidade dos condôminos. Isso deve ser considerado quando da regulamentação. Perfeito, doutor Saulo, a sua colocação, exatamente. Prestar-se aqui, ó. Boa noite a todos. Acredito que o principal ponto e a forma de autenticar o voto via assembleia virtual, pois acredito que em alguns casos nem todos vão autorizar o uso da imagem também, tem que avaliar tudo isso aí. Pessoal, são muitos comentários aqui, né? E a gente tem mais um aqui, o Josias Rosa colocou aqui. E se não fizer a GO por causa da pandemia, algum problema? Pessoal, veja, essa é uma preocupação, né? Que a gente sabe que a GO ela tem aqueles critérios que a lei traz de prestar contas, né, e fazer a previsão orçamentária. E dependendo do caso, a eleição do síndico. Mas a eleição, com amparo no projeto de lei, já pode se estender aí até o final de outubro, né? Então já não teria grandes problemas. Em relação à prestação de contas, é uma problemática, sim, porque há condomínios que sobrevivem, como a gente sabe, condomínio não gera lucro, ele tem uma previsão orçamentária a ser feita, né? E o síndico já estabelece a convenção um período para que ele preste contas. Bem, a assembleia virtual pode fazer dentro de uma assembleia virtual a prestação de contas? Deve. Então, existem critérios também, assim como votação, para que se apresente as contas, né? E essa prestação de contas, ela pode ser apresentada virtualmente, né? Ela não precisa de presença em si, né? Então, pode ser discutida, pode ser deliberado, tá? O sistema faz isso. Então, deve prestar contas, quem está no período de prestação de contas, deve. E não esqueçam, deve fazer também a previsão orçamentária. Cuidado, porque hoje a previsão orçamentária, com o aumento da inadimplência, pelo menos diante da situação econômica do país, muitas pessoas desempregadas, situação financeira complicada, né? Vai se alterar a previsão orçamentária, porque vai se aumentar a inadimplência. Nós temos que tratar também, por exemplo, o consumo de água, de luz, de gás, em condomínio está aumentando de uma forma abrupta. E em alguns casos não se fraciona isso. É o condomínio que paga ali e depois passa isso para as determinadas unidades, né? Como, por exemplo, a conta de água. Né? Isso já tem casos de condomínio que a conta de água já está dentro da taxa, né, ordinária. Ou seja, situações que têm que ser reavaliadas. Até quem fez a previsão orçamentária vai ter que repensar em fazer essa previsão novamente, né? Então, doutor, mais alguma observação? Nós já estamos aí, já temos 5 minutos, que senão a live corta, né? Se você quiser fazer mais alguma observação, por gentileza. A minha ideia, até falando do próprio projeto, lá quando fala, salvo engano, no artigo 12, que fala da eleição de síndico,
fala que se for declarado pelo condomínio a impossibilidade de fazer pelo sistema virtual, automaticamente fica esse prazo prorrogado da sua eleição até 30 de outubro. Observe que no artigo seguinte vem falando da obrigação do síndico em prestar conta, e lá não faz essa ressalva da impossibilidade do meio virtual. Eu acredito que foi um pouco infeliz o legislador nesse ponto, até porque hoje em dia o síndico ele não vai deixar de prestar as contas que ele já faz pelo sistema mensal através do demonstrativo, pelo sistema do aplicativo, pelo sistema da própria administradora. Então, acredito que tem que deixar para chamar as assembleias realmente naquelas das quais a gente falou que não há outra possibilidade senão o chamamento da assembleia virtual. Até mesmo para a eleição de síndicos, independente do projeto ou não, tem sido muito simples resolver essa questão, porque através de uma ação judicial você consegue, e nós temos conseguido diversos liminares aí para estender esse prazo aí por mais 90 dias, ou pelo tempo da pandemia. Então, acho que é momento de fazermos o quê? Vamos fazer somente as que são, de fato, essenciais, aquelas das quais a gente não tem como deixar de fazer. Até por conta de que tudo a gente vai ter que ratificar no futuro, e tudo vai ser submetido, muito provavelmente, à questão do judiciário, então acho que não compensa entrar nessa insegurança jurídica. Bacana. Ó, só mais um aqui, como meu colega aqui, Bruno, né, amigo, doutor Anderson, podemos fazer assembleias pelo Zoom ou Hangout durante a pandemia com a presença de um advogado especialista na área? Bem, o sistema pode ser usado, mas tem que ter, não sei como é que é esse sistema Zoom e Hangout, eu já usei em algumas reuniões, para ver a quantidade de pessoas, dependendo do condomínio. Nós temos condomínios aí com 500 unidades, 600, e às vezes o próprio sistema não comporta, né? Mas tem que analisar os critérios. Isso aí, vamos ver lá como é que fica o sistema hoje de votação, que uma administradora ou uma empresa apropriada pode oferecer da melhor forma. Possa ser que até ela use esses aí, tá ok? Mas cuidado, que o Zoom já estava com um problema aí, por exemplo, não fazendo propaganda contra, que eu já utilizei, mas estava com questão da certificação aí, alguns probleminhas que eu ouvi falar aí nesses últimos dias. A Elizabeth colocou aqui gás, especialmente, aumenta muito o condomínio, né? Pelo Zoom pode ser feito? Pode, é um sistema que, mas tem que avaliar, é uma plataforma, mas tem que se conhecer como é que você vai adotar em termos de reunião, se todas as pessoas vão ter acesso que podem utilizar esse sistema, tá bom, pessoal? Não é fácil, mas o que eu tenho para dizer? Procurem, né, uma empresa séria que trabalhe com o sistema, ou que já fez essa assembleia virtual, e que um advogado especializado aí que possa orientar essas premissas básicas, tá bom, pessoal? Pessoal, só para fazer a consideração final, a live cai, daqui a pouco ela vai cair. Eu quero muito lhe agradecer, doutor Tiago Natalio, um cara que traz realmente muito conhecimento aí na área condominial, palestrante, professor também. Agradeço imensamente a sua presença. Também, se fizer outras lives aí, quiser me convidar, terei você aqui novamente, outros convites, viu, Tiago, para a gente poder fazer mais temas juntos. Eu quero deixar claro, agradecer a oportunidade. Pessoal que não conseguir responder todas as perguntas, gente, que não dá tempo, pode entrar lá no Instagram. Eu respondo e faço questão depois, quem quiser colocar essa pergunta para mim lá no Instagram do Anderson Machado Condominial, eu faço a resposta. Depois, quiser deixar seu contato também, doutor, pode deixar aí seu Instagram também, para as pessoas que quiserem te perguntar, tá bom? E é isso, tenho que agradecer. É claro que a gente está distante, eu sempre falo, né, que a internet, às vezes, ela afasta quem está próximo, mas uma coisa boa nesse tempo de pandemia é que está aproximando quem está longe, porque nós estamos conseguindo fazer live, né, que a gente nunca tinha feito, e estamos podendo trazer pessoas aí para poder compartilhar conhecimento, né? Doutor, vai cair. Qual é a sua consideração final, doutor? E, pessoal, obrigado pela presença de todos aí, uma satisfação, e espero vê-los em breve em outros, tá bom? Uma alegria grande aí para todos aí. Por favor, doutor. Agradeço também, doutor Anderson, pelo convite. Como eu disse no começo, tu é um colega que eu leio o que você fala já há muito tempo e me pauto em muita coisa que você escreveu no passado e escreve até hoje. Deixo aqui meus agradecimentos a você, a todos os que participaram aqui, vi a presença aqui de um grande amigo, Vinícius, da VSG, lá de São Luís do Maranhão, que tem feito um ótimo trabalho também, e diversos outros que passaram por aqui. Gostaria de dizer que eu fiz um parecer jurídico sobre esse assunto, que possa ajudá-los. Está dentro da minha página do meu Facebook, quem quiser entrar lá é Tiago Natalio de Souza, ou no próprio Instagram. Vai lá, baixa o parecer, que vai te ajudar bastante, até mesmo para você ter condição de dizer que no seu condomínio, dependendo do caso, obviamente, o condomínio não tem a condição